pessoal, sejam bem-vindos a mais um encontro. No encontro de hoje vamos trabalhar aqui a unidade curricular Fundamentos de Rede de Comunicação, mais precisamente o módulo 1 CB01, que é reconhecer os fundamentos de rede de comunicação associados a sistemas de automação e TI. Na aula de hoje, nós vamos aprender sobre o cabeamento para automação. Então, como vocês já estão acostumados, a nossa CB começa sempre com uma contextualização, onde é passado aqui para o técnico um problema, e ao término dessa CB nós devemos apresentar uma solução para o problema apresentado. E os conhecimentos necessários para a resolução desse problema serão apresentados aqui no decorrer desse material aqui, no caso essa CB01 aqui. Bom, então vocês devem dar uma lida aqui, né, com bastante atenção para entender exatamente o problema, e depois ao longo aqui do texto vocês vão estudando, e ao término com certeza vocês terão condições de apresentar uma solução para o problema proposto. Aqui no caso, por exemplo, vamos começar aqui os estudos falando aqui de automatização tecnológica. Imagine a situação de um senhor que está indo ao supermercado para fazer compras, e logo na entrada existe uma porta que abre sozinha quando ele se aproxima. Bom, então essa porta ela é dotada de um sensor infravermelho, geralmente detecta a pessoa se aproximando, envia um comando a uma placa eletrônica que possui um microprocessador, um microcontrolador, e faz lá o controle de abertura e fechamento da porta. Essas portas são muito comuns aí nos comércios aí na cidade, principalmente em shopping. Imagino que todos já devem ter visto uma porta dessa em funcionamento. O que acontece é que essa porta também está no contexto de IoT. Isto é, a porta de forma automática pode responder pelo seu funcionamento, sem a necessidade de intervenção humana. Além disso, o sistema pode contabilizar a quantidade de pessoas que passaram por ela. Então, pessoal, hoje em dia, muitas das automações que nós fazemos não tem como objetivo simplesmente automatizar o processo, mas também fazer coleta de dados, né? Fazer coleta de dados, por exemplo, hora que abriu, hora que fechou, quantidade de pessoa, né? O tempo entre uma pessoa e outra, esse tipo de coisa assim, relacionar isso aí com horário também, enfim, gerar uma massa de dados e armazenar esses dados em um banco para que possam ser aí minerada aí por algum sistema em busca de informações aí desses dados que são colocados lá no banco, né? Isso faz parte aí dos dispositivos de IoT, gerar dados. Então, sim, é um conhecimento extremamente importante. Para identificarmos como funciona, precisamos conhecer primeiramente todos os componentes usados nessa comunicação e saber que eles podem ser divididos em alguns níveis que são conhecidos como pirâmide da automação. Então nós temos aqui uma representação em níveis da pirâmide de automação. Começando aqui pela base, que é o nível 1, nós temos ali os dispositivos, que são equipamentos de plantas executores dos processos, dispositivos de campo, sensores, atuadores e etc. Então são esses os dispositivos que estarão na base da pirâmide.
Nós vamos detalhar cada um desses níveis abaixo aqui em nosso texto. Já no nível 2, nós temos o controle, que são os controladores que executam as ações de automação, direcionando os aparelhos. Já no nível 3, nós temos os sistemas de supervisão, onde nós temos lá os sistemas de monitoramento, armazenamento de dados e etc. Já no nível 4, nós temos o gerenciamento da planta, responsável pela logística, planejamento e desenvolvimento dos processos. E no quinto nível, nós temos o topo da pirâmide, onde está o gerenciamento corporativo. São os sistemas que vai gerir o processo financeiro geral, além de tempo, insumos e distribuição. Então, a pirâmide de automação, ela é composta aí de 5 níveis. Vamos dar ainda trabalhando aqui, né? Vamos descer mais um pouco e vamos falar aqui do nível 1. O nível 1 da pirâmide, então, ali nós temos os dispositivos de campo, né? Que é o chão de fábrica. O chão de fábrica é onde estão os equipamentos, sensores, atuadores, por exemplo. Vamos aqui alguns exemplos de sensores. Os botões que um operador pressiona numa máquina, eles estão no chão de fábrica e eles são sensores, né? Eles que enviam sinais para o processo. Também temos os sensores indutivos, capacitivos, sensores ópticos, magnéticos, sensores de pressão, sensores de temperatura, uma infinidade de tipos de sensores. Todos eles pertencem ao nível 1 da pirâmide da automação, que fica lá no chão de fábrica. Ainda no nível 1 nós também temos os atuadores. Os atuadores, por exemplo, são motores, sinalizadores, sinalizadores de áudio, sinalizadores de vídeo, cilindros pneumáticos, cilindros hidráulicos. Então todos os dispositivos que nós temos ali no chão de fábrica para atuar e fazer alguma ação através do sistema são os chamados atuadores, que também pertencem ao chão de fábrica. Ainda, né, lembrando que depois vocês vão ler aqui com bastante atenção e responder aqui os questionamentos. Por exemplo, vamos uma rápida explanação aqui, olha. Observe a figura abaixo relacionada aos níveis da pirâmide de automação e marque a opção que caracteriza o nível corretamente. Então, quando você olha para essa imagem aqui, em que nível está essa imagem, né? Ela está no nível 4, nível 1, 2, 3. Veja que nessa imagem nós temos um robô efetuando uma solda, né? Então, um robô, ele é um atuador. Então, em que nível que se encontra um atuador, né? Então, vocês podem refletir um pouco aí sobre esse assunto. Aqui um pouco do que eu já expliquei a vocês, e nós chegamos ao nível 2. No nível 2, nós temos os controladores. Os controladores são os dispositivos que recebem os sinais dos sensores. Então, os atuadores recebem os sinais dos sensores, efetua o processamento e manda sinais aos atuadores, né, em função do programa. Então, ele recebe sinais dos sensores, efetua o processamento, faz uma troca de dados, se necessário, com outros níveis da pirâmide e depois faz o acionamento dos atuadores. Então, esses dispositivos, né, os controladores lógicos programáveis, que são na verdade computadores industriais, eles recebem os sinais, efetuam o processamento
e controla os atuadores. Esses são os principais dispositivos da camada 2 da pirâmide da automação, ou seja, os controladores lógicos programáveis. Também nós temos o nível 3 da pirâmide da automação. O nível 3 da pirâmide da automação corresponde aos sistemas aos sistemas supervisórios, por exemplo, que são telas onde você pode monitorar e visualizar todo o processo de automação, desde a entrada da mercadoria até a saída do produto pronto lá na expedição. Pode ser monitorado ali por sistemas supervisórios que pertencem ao nível 3. Esses sistemas eles ficam rodando dentro de máquinas, computadores, geralmente denominados workstation, que ficam lá rodando os sistemas supervisórios. Temos também ali a possibilidade de montar esses sistemas em telas, que a gente chama de IHM, ou interface homem-máquina. Geralmente são telas aí de 10 a 20 polegadas em média, onde o processo ele é mostrado também ali na tela, todo o fluxo, tudo que está acontecendo na máquina, quais sensores estão ativados, quais não estão ativados, o que já foi produzido, os valores que estão setados no equipamento. Isso tudo pertencem à terceira camada da pirâmide de automação. Já indo para o quarto nível, no quarto nível nós temos o gerenciamento, que é o gerenciar, planejar todos os processos dos níveis abaixo. Assim, temos o gerenciamento da planta, que se baseia na administração das atividades a serem executadas pelos níveis abaixo, com o domínio das áreas do processo produtivo e logístico, planejando e desenvolvendo os processos da área de automação da indústria. Para essa etapa, é comum utilizar uma workstation dedicada com aplicações específicas de gerenciamento da planta. Então, ainda faz parte da pirâmide de automação, mas o nível 4 já trata mais assim da gestão do sistema, Então, geralmente ele é executado ali por um computador, uma workstation, onde você tem ali um sistema de gerenciamento que faz gerenciamento, faz previsões, faz ali também controles ali envolvendo parada de equipamento para manutenção, esse tipo de coisa assim. Nível 4 então é um nível de gestão. Por fim, pessoal, chegamos no nível 5. Esse nível trata do gerenciamento total, desde da previsão ali de matéria-prima até a saída da mercadoria produzida ali pelo sistema, ali pela fábrica, um exemplo, passando ali por controle de infraestrutura, planejamento, custos. Então, ali é a gestão do negócio, na camada 5. Então, assim é formada toda essa pirâmide de automação, começando lá pelos sensores e atuadores da camada 1, e terminando na camada 5. Agora vamos falar das redes corporativas. Rede corporativa é um sistema que permite a troca de dados entre os dispositivos de uma mesma indústria, empresa ou grupo de empresa. Podemos citar como junção entre rede física e rede lógica. Então, temos a rede física. Todos os cabos, conectores, dispositivos e equipamentos, sejam ativos ou passivos, fazem parte do conjunto que compõe a parte física da rede corporativa. Vamos observar a imagem a seguir. Então aqui, olha só, nós temos
uma imagem, né, que representa uma rede corporativa. Então embaixo nós temos o chão de fábrica, onde está a camada 1 lá da pirâmide, onde estão os sensores, os atuadores. Depois temos a camada 2, incluindo ali a camada 3 também, né? 2 e 3 pode estar inclusa aqui nessa parte, e trocando informação com as demais camadas da pirâmide. Observe que sempre existe um tipo de rede entre uma camada e outra. Aqui, por exemplo, nessa camada mais baixa, aqui a gente pode ter, por exemplo, uma rede RS485, depois uma rede de Ethernet, né? Aqui também uma rede de Ethernet, uma Profinet. São tipos de redes comuns em sistemas de automação industrial. Então vamos contextualizar aqui um pouco. Note que na camada anterior temos a divisão da infraestrutura física em 3 categorias de redes. São elas: rede de planta, atende aos níveis de supervisão, nível 3, e gerenciamento, nível 4 e 5 do processo de automação. Predomina o uso de cabos par trançados, fibra óticas, wireless como meio de transmissão, além de equipamentos como switches e roteadores. Esse aqui, ó. Então, estamos nessa camada onde nós utilizamos o wireless, né, que é o Wi-Fi, cabo par trançado, que são os cabos de rede, os cabos LAN. Temos também fibra ótica, tudo isso nessa camada. Porém, na rede de controle, que atende ao nível de controle 2 do processo de automação, onde podemos utilizar, além dos cabos de par trançado e fibra, outros tipos de cabos específicos para a utilização de protocolo de comunicação industrial. Encontramos nessa rede equipamentos como CLP, SDCD, PC e etc. Então, aqui ele se refere a essa rede aqui, ó, do meio. E por fim, rede de campo, que é composta por diversos dispositivos, como sensores, atuadores, entre outros, que podem utilizar cabos diferentes, conforme o protocolo de comunicação utilizado. Então, dependendo do tipo de sensor e atuador, é um tipo de cabo e protocolo de comunicação utilizado. Existem vários sistemas, né? Então não dá para dizer, olha, tal sensor trabalha com tal tipo de cabo, tal comunicação. Isso varia muito de fornecedor para fornecedor. A rede lógica é a forma como os dados trafegam entre os equipamentos e meios físicos. Essa comunicação pode diversificar pelos modos de operação, serial ou paralela, síncrono ou assíncrona, além dos protocolos de comunicação. Bom, então, pessoal, além dessa rede lógica, ela tem lá suas particularidades em função da forma que é conectada, do cabo que é conectado. Tem também as particularidades de protocolo, né? Então, o meio físico com a qual os sistemas estão interconectados é uma coisa, e o protocolo é outra. O protocolo é como a comunicação de fato vai acontecer. Então, daremos aqui, né? Depois vocês vão ler atentamente tudo que está escrito aqui, e depois vão aqui, por exemplo, responder. Vejam um outro exemplo aqui, ó. Considere a figura da infraestrutura de rede física e relacione o tipo de rede com a parte correta da infraestrutura. Aí então, olha só, você pega o retângulo aqui e arrasta ele, por exemplo. Rede de planta. Qual é a rede de planta? No caso, essa daqui. Eu peguei o retângulo e já arrastei para lá. Faltaram aqui dois, ó, rede de controle e rede de campo. Quais você acha que é? Você acha que isso aqui é a rede de campo ou é a rede de controle?
Se você acha que é a rede de campo, arrasta esse retângulo para cá. Se você acha que é a rede de controle, arrasta ele aqui para esse espaço também, né? E temos também aqui a rede de IoT. Uma rede de IoT, né? IoT significa Internet of Things, né? É uma rede construída como uma espécie de rede entre objetos, possibilitando a interação de maneira ágil entre os componentes da rede. Além de incluir o acesso à internet desses dispositivos, traz a possibilidade de fazer uso de inteligência artificial, IA, aprendendo e tomando novas decisões baseadas em padrões. Então, olha só, essas redes de IoT, nós podemos colocar, por exemplo, sensores inteligentes, né, que aprendem ali o comportamento típico de um equipamento e envia sinais de alerta caso aqueles padrões de comportamento típico do equipamento saiam ali dos valores de costume. Então, esses são equipamentos ali que fazem parte da rede de IoT. Podemos observar na imagem anterior, né, que é essa imagem aqui, uma possível utilização de IoT na indústria, onde um equipamento pode solicitar manutenção após uma autoverificação no seu sistema e identificar alguma alteração. Esse tipo de tomada de decisão de parada pode partir do próprio equipamento e não de um operador. Olha que legal então, né, pessoal? Aqui nós podemos ter ali um sistema que faz uma varredura, né, ali no equipamento, fica monitorando ali alguns dispositivos, como por exemplo vibração, corrente elétrica, temperatura, e quando algum desses parâmetros sai fora do previsto, a própria máquina já abre uma ordem de serviço solicitando a manutenção. Veja que ninguém precisa se preocupar com isso, né? Nem mesmo o operador. Provavelmente o operador nem chega a perceber que a máquina está vibrando um pouco a mais, ou que ela está aquecendo um pouco mais, ou que ela está um pouco mais lenta, mas o sistema consegue prever, né? Perceber que houve uma mudança nos padrões do equipamento e abre uma ordem de serviço que vai efetuar os reparos sem que você tenha uma parada inesperada aí do equipamento no meio do processo de produção. Então, com a evolução contínua na área industrial, é inevitável imaginar uma produção industrial sem a utilização de dispositivos inteligentes, sendo eles sensores, atuadores e controladores. Bom, pessoal, então aqui agora, né, no final, nós temos ali a resolução do problema, da qual vocês terão que apresentar aqui uma solução para esse problema, tá bom? Pessoal, então aqui nós fizemos aqui uma rápida explanação sobre o tópico cabeamento para automação. Em breve voltaremos com mais um tópico. Um abraço, pessoal, e até mais.